Graça e paz, queridos. Com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos ter que nos reinventar como igreja. A princípio, aqui na colônia, nós não temos como fazer cultos ao vivo pela disponibilidade da internet. Nós não temos a internet suficiente para a gente fazer um culto ao vivo. Então, como que nós vamos funcionar até as coisas se normalizarem? Todas as quartas e domingos eu vou estar postando vídeos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Quartas-feiras eu vou fazer vídeos mais curtos e nos domingos como se fosse uma palavra mesmo, uma palavra de domingo. A princípio, queridos, nós como igreja, a partir dessa semana nós vamos parar todas as nossas atividades. A única atividade que a gente vai continuar são os nossos períodos de oração, nossos tempos de oração na quarta-feira. A princípio, aqueles que não puderem vir no templo, nós vamos estar nos organizando para estarmos orando com relação a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Amém, queridos? Agora é hora de a gente se unir, nos unirmos em oração, estarmos intercedendo em favor de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E eu queria te convidar a você orar comigo agora nesse momento. Amém? Se você tiver liberdade, mesmo na sua casa, feche seus olhos. Sim, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, Pai, de estarmos diante do Senhor, Pai. Muito obrigado pelo Teu agir e pelo Teu falar, Pai. Muito obrigado, Pai, porque todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor. Muito obrigado porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu quero estar compartilhando hoje com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, e eu creio que ela cabe para esses dias que nós estamos vivendo. Ela cabe e encaixa para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, queridos. Queridos, a Bíblia, ela é um livro que fala a respeito de um reino e de um rei. Se você for analisar a Bíblia, você vai ver que volta e meia o Senhor Jesus falava sobre a vinda de um reino, sobre o estabelecimento de um reino, sobre a vontade de um rei sendo estabelecida sobre a face da terra. Na oração do Pai Nosso ele fala: venha o teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus, e venha o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus, e venha o seu reino. Queridos, o reino de Deus é a vontade de Deus sendo estabelecida sobre a face da terra. Amém? Quando nós entendemos essa verdade, nós começamos a viver nessa verdade, nós entendemos que existe um rei que governa, um rei que é soberano, um rei que ele tem todos os atributos de Deus, um rei que é o Todo-Poderoso, é um rei onipotente, onipresente, que a história está debaixo da sua soberania. Então é esse rei que nós servimos, queridos. Eu gostaria de ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1, versículo 8, a palavra de Deus fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos analisar um pouquinho esse texto. A princípio são palavras do próprio Senhor Jesus, ele fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Queridos, ele é o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o que começou e vai terminar a boa obra nas nossas vidas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que inicia a obra e ele é aquele que termina a obra. Ele é o autor, aquele que faz nascer a nossa fé, e ele também é o consumador da nossa fé. Nós iniciamos nele e nós terminamos nele. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele é o alfa e o ômega. Nós somos dele. Amém? Então, quando nós começamos a entender isso, queridos, que ele é o princípio e o fim,
tudo que está no meio pertence a Ele, está debaixo da sua soberania, do seu conhecimento. Nada escapa aos olhos do Senhor, queridos. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele olha a história, queridos, além do tempo. Ele é atemporal. Ele não vê a história com início, meio e fim. Ele sabe de todas as coisas. Então nada foge à sua soberania. A Bíblia fala que Ele é o cordeiro e o leão, e nós precisamos entender essa dinâmica, essa dinâmica em que o Senhor Jesus se apresenta como o cordeiro e o leão. Nós precisamos entender essa dinâmica. Toda a Bíblia gira em torno de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De Gênesis a Apocalipse, queridos, a Bíblia inteira ela gira em torno de um personagem central, que é o Senhor Jesus. A chave hermenêutica de toda a Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro e o Leão, aí você vai começar a ver que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele também é o Leão da tribo de Judá. Duas figuras totalmente opostas que giram e se tornam uma só pessoa, uma só figura. Ele é o Cordeiro, mas ao mesmo tempo Ele é o Leão. Não podemos focar em uma só característica dele. Por exemplo, olha o consolo de Deus. Em Salmo 23, 4, a palavra de Deus fala assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Algumas traduções vão falar que a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós entendemos isso, queridos, e nós olhamos para a figura do pastor, você vai ver que o pastor ele tem uma vara, que é uma vara para disciplinar suas ovelhas, é uma vara de correção, de disciplina, mas ele também tem um cajado. O cajado do pastor é aquele cajado que ele faz uma meia-lua, que é para o pastor conseguir puxar para perto a sua ovelha. Então nós vemos que o consolo de Deus, o proteger de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, ele tem essas duas vertentes, que é a vara para disciplina e o cajado para te trazer para perto, o cajado do cuidado. Então essas duas áreas, elas tocam as nossas vidas. Nós precisamos da vara da disciplina. Muitas vezes sermos corrigidos por Deus, sermos corrigidos pelo seu falar, sermos alertados de caminhos que nós estamos tomando que não agradam a Deus. E ao mesmo tempo, o cuidado do abraço, do trazer para perto, o pastoreio mais perto de nós. Malaquias 4:5 fala assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui nós vemos outra coisa interessante: o grande e terrível dia do Senhor. Grande, queridos, para aqueles que estão sendo salvos, e terrível para aqueles que estão andando em caminhos de treva, não receberam a Jesus, aqueles que estão se perdendo, queridos. Por isso que é grande e terrível o dia do Senhor, grande para os que estão sendo salvos e terrível para os que estão perecendo. Romanos 11:22 fala assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerem. De outra sorte também tu serás cortado. Mais uma vez nós vemos, queridos, assim como o alfa, o ômega, início e fim, cordeiro e leão, grande e terrível dia, nós vemos a bondade e a severidade de Deus. Se eu perguntar para você, Deus é bom, a maioria dos crentes vai falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não negamos isso, Deus é extremamente bom, misericordioso, um Deus de graça, um Deus de perdão. Deus é um Deus bom, sim, queridos, mas não gostamos muito de falar da sua severidade. Deus, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é severo. Bom para aqueles que aceitam, recebem a sua bondade, e severo, queridos, para aqueles que não permanecem, severo para aqueles que caíram, queridos.
E ainda o apóstolo Paulo fala: a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Precisamos permanecer na bondade de Deus. Precisamos permanecer na bondade de Deus. Precisamos entender isso, queridos, para compreender o nosso Rei em sua totalidade. Jesus, o nosso Rei, ele é a imagem de Deus. E nós precisamos compreender essas figuras, queridos, precisamos compreender esses extremos para que a gente possa caminhar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus, esse nosso Rei, ele é a imagem de Deus. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 5 fala. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus fala assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as características de Deus, queridos, estão em Jesus. Todas as características de Deus estão na pessoa de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? O texto de Apocalipse 1:8 que nós lemos fala: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diz o Senhor Deus. A segunda característica, queridos, que nós podemos pegar desse texto do nosso Rei é que diz o Senhor Deus. A palavra Senhor, queridos, é Kyrios no grego. Kyrios significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão, mestre, senhor. O que possui e dispõe de algo, proprietário. Alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Deus tem uma vontade, queridos? Sim ou não? Com certeza você vai responder que sim. Sim, Deus tem uma vontade. Se Deus tem uma vontade, queridos, automaticamente eu perco a minha autonomia. Eu entrego a minha autonomia a Deus. Quando eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Kyrios. Quando eu declaro Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu falo Ele é o meu Kyrios, Ele é o meu Senhor. Quando eu falo que Ele é meu Senhor, eu me torno escravo dele. É essa a dinâmica. Queridos, antes nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um Senhor. Paulo vai falar que se nós nos deixar, o homem é escravo daquilo que se deixa dominar. Se nós nos deixarmos dominar pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, eu e você nascemos de novo. Nós nascemos de novo e nós temos um novo senhorio, um novo Senhor. Por isso que nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, mas também é nosso Senhor, e nós nos submetemos a Ele. Ele é nosso Kyrios, aquele que está exercendo senhorio sobre as nossas vidas. Quando eu declaro que Jesus é o Senhor, eu declaro que Ele é meu Kyrios, eu me torno escravo deles. Manifestamos o reino de Deus, queridos, quando fazemos a vontade do nosso Rei. Tocamos as áreas de influência da sociedade quando fazemos a vontade do nosso Rei. Ele é o Senhor. Queridos, quando nós nos dobramos a Jesus, queridos, quando nós entregamos a nossa autonomia, quando nós entregamos o nosso achismo e nós começamos a declarar: Jesus Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas, Jesus Cristo é Senhor sobre a minha vida, e eu começo a me submeter à vontade dEle, eu manifesto a vontade de Deus sobre a face da terra. Um exemplo simples, queridos: se alguém me fere, me machuca, me deixa magoado, alguém faz algo que eu não gosto, naturalmente, queridos, se eu me inclinar para as coisas da minha alma, eu não vou liberar perdão. Agora, quando eu submeto a minha vontade a Deus, eu vejo na palavra de Deus qual que é a vontade dEle, eu entendo que a vontade dEle é que eu libere perdão para a pessoa. O que eu faço? Eu me submeto a essa vontade. E quando eu me submeto ao senhorio de Jesus, eu libero perdão e a manifestação do reino de Deus toca as áreas da minha vida. Queridos, cura, libertação, queridos, ela pode se resumir em se submeter à vontade de Deus, se submeter ao senhorio de Jesus. Todas as vezes que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos guiados para nos submetermos à vontade daquele que nos salvou. Amém?
Ele é o nosso Senhor. Apocalipse 1:8 continua dizendo assim: aquele que era, que é e que há de vir. Quando a Bíblia fala que ele é aquele que era, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, nós podemos entender que ele governa o presente, o passado e o futuro. Nosso cérebro não distingue, queridos, entre presente, passado e futuro. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Por isso, uma ferida do passado, um trauma do passado, pode se manifestar no presente. Por isso que um fato que ainda não aconteceu pode nos deixar ansiosos. Queridos, pode ver, quando nós nos lembramos do passado, de feridas que aconteceram, que nós não liberamos perdão, algo que aconteceu no nosso passado. No presente, queridos, aquela mesma dor, ela se manifesta. Essa mesma dor se manifesta. Por quê? Porque nosso cérebro não tem a capacidade, queridos, de discernir entre presente, passado e futuro. Assim também, queridos, quando nós começamos a pensar num futuro sem Deus, nós começamos a pensar que nós vamos ter dificuldade, quando nós vemos ou contextualizamos tudo o que está acontecendo ao nosso redor com relação ao coronavírus, nós começamos a projetar um futuro sem Deus, nós começamos a imaginar coisas que ainda não aconteceram, e essas coisas vão nos deixando ansiosos. Por quê? Porque por mais que seja uma projeção no futuro, nós achamos que nós estamos vivendo no presente, porque o nosso cérebro não distingue isso. E nós precisamos entender, o nosso rei é o que é, o que era e o que há de vir. Ele ordena as coisas, queridos. Quando ele fala assim, o que é presente, o que era passado e o que há de vir, ele não coloca passado, presente e futuro. Ele coloca presente, eu sou o que é, o que era passado e o que há de vir. Então ele coloca presente, passado e futuro, não passado, presente e futuro. Mas por que ele faz isso, queridos? Porque ele ordena primeiro o nosso presente. Queridos, nós precisamos aprender a viver o presente. Muitas pessoas ou vivem no passado ou vivem no futuro. A palavra de Deus diz, cada dia com o seu mal. Queridos, com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, queridos, toda essa insegurança, essa nuvem de insegurança, toda a incerteza do amanhã, daquilo que vai acontecer, queridos, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor Jesus fala. Cada dia com o seu mal. Queridos, a ordem foi para que hoje, eu e você, fiquemos em casa, queridos. E nós precisamos obedecer isso. Ah, pastor, mas isso pode demorar 90 dias, 120 dias, e nós vamos ficar em casa. Queridos, cada dia com o seu mal. Queridos, não descarte um milagre de Deus. Deus pode agir de forma sobrenatural no Brasil, queridos, e varrer esse vírus. Deus pode levantar, queridos, uma cura através da medicina, queridos. Deus dá ciência e sabedoria a esses homens que estão trabalhando, queridos. A história se submete ao nosso Senhor. Por isso que nós precisamos ordenar o nosso presente. Quando ele fala que ele é, o que era, o que há de vir, a história está em suas mãos. Nada surpreende ou pega ele de surpresa. Olha o que Daniel 2, do 20 ao 22 fala. Dizendo, isso é Daniel falando, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é o que muda estações, queridos. Ele é o que remove reis. Ele é o que estabelece reis. Ele é o que dá sabedoria aos sábios. Ele que dá entendimento aos inteligentes. Esse é o nosso rei. Ele é presente. Ele abriu um novo e vivo
caminho. Queridos, Ele dá sabedoria aos sábios inteligentes e entendimento aos inteligentes. Nós não podemos descartar um agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos nos concentrar no presente. Ele é presente nas nossas vidas. Ele é presente nesse tempo de tribulação. Ele é presente nas nossas vidas. Quando nós tiramos o nosso tempo de oração, queridos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós convidamos a nossa família, queridos, estamos em quarentena. Não podemos sair. Convide a sua família, traga a sua família aos pés do Senhor, faça cultos domésticos, celebre a Deus, ore, interceda, clame por um milagre, queridos. Aleluia! Deus, Ele pode intervir, queridos. Ele é o que dá entendimento aos inteligentes. Queridos, existem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas buscando cura para esse vírus. E Deus é o que dá inteligência Ele dá entendimento aos inteligentes. Que Deus levante um homem na nação brasileira, em alguma nação do mundo, com a inteligência, com a capacidade de trazer a cura através da medicina para esse vírus. Nós precisamos entender, Ele é presente, Ele está conosco. Salmo 46, 1 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Libere essa palavra sobre a sua vida. Ele é socorro bem presente nas tribulações, Ele está com você. Ele nunca nos abandona, queridos. Nessa nuvem de incerteza, nessa nuvem de medo, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. No meio de tudo isso que está acontecendo, Deus é presente na minha e na sua vida em Cristo Jesus. Não deixe o medo tomar conta do seu coração, não deixe o medo tomar conta do coração dos seus filhos, a insegurança, a incerteza. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdade. Nós precisamos absorver isso, queridos. Ele é o que era, queridos. Aquele que reina sobre o nosso passado. Não importa o que fizemos, Ele nos perdoou. Quando nos arrependemos, queridos. Quando a gente vem a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não importa o nosso passado, Ele nos perdoou. Ele governa sobre o nosso passado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, queridos, é possível recomeçar, é possível ser curados de traumas e machucaduras, é possível perdoar. Ele é o Rei do nosso passado, Ele é o Rei do nosso passado. Não importa o que você fez, queridos. Se você encontrou perdão em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. Ah, pastor, mas você não conhece as coisas que eu fiz. Eu posso até não conhecer as coisas que você fez, mas eu conheço a obra redentora de Cristo Jesus. E o sangue de Jesus, ele tem poder sim para perdoar os nossos pecados. Amém? Ele também é o que há de vir. Ele é o que há de vir. E essa é a nossa esperança. O Evangelho, queridos, fala do retorno de um rei. Esperamos o nosso rei voltar. Ele é o que há de vir. Jesus, ele vai voltar, queridos. E essa é a nossa esperança. Estava conversando com a Kelly hoje em casa, conversando um pouquinho com relação à esperança, queridos. Nós temos uma viva esperança. A primeira carta de Pedro vai falar que nós fomos chamados a uma viva esperança. E essa esperança é Jesus Cristo, queridos. Queridos, eu e você como igreja, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que aguarda o regresso de um rei. Nós somos o povo que aguarda a vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós esperamos algo transcendente, superior a essa terra. Nesse tempo de insegurança, deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus tratar o teu coração. Por quê? Porque o nosso fundamento, queridos, não pode estar nas coisas desse mundo. Nós precisamos viver como se nós não vivêssemos nesse mundo. E a nossa esperança está em Deus, no retorno de um rei. Nós somos o povo da esperança, queridos. Eu e você somos o povo da esperança.
Nós não podemos perder a nossa esperança. Jesus, ele vai voltar. Ele é, o que era e o que há de vir. Ele vai retornar buscar a sua noiva. A palavra evangelho, queridos, literalmente evangelho significa boas mensagens, ou boas notícias, ou ainda boas novas. Ela deriva da palavra grega euangelion. Eu seria bom, angelion, mensageiro. A palavra grega euangelion deu também origem ao termo evangelista da língua portuguesa. O que é evangelho ou no grego, euangelion, que é um mensageiro das boas novas, ou um bom mensageiro. Queridos, quando um reino estava em expansão, a palavra evangelho não é uma palavra religiosa. Jesus usou um traço da cultura para que as pessoas entendessem. E a palavra evangelho já era usada nos tempos de Jesus. Quando o império estava se expandindo e eles partiam para a guerra contra alguma cidade, alguma província, eles iam para a guerra, queridos. E eles ficavam guerreando. Quando o império ganhava, ou o reino ganhava, conquistava aquela cidade, não existia o WhatsApp na época, não tinha como mandar notícias. O que acontecia? Quando havia conquista, um mensageiro era enviado daquela local de guerra até o seu reino. E ele chegava diante do rei com o evangelho, com o evangelions, ou com o evangelho. Ele chegava diante do rei e ele falava as boas novas. E quais eram as boas novas? Vencemos. Evangelho é a boa nova que o nosso rei venceu. Jesus triunfou sobre a morte, queridos. Jesus triunfou, Jesus venceu. E quando ele venceu, ele sentou à destra de Deus, queridos. E ele vai vir nos buscar. E na vitória dele, nós somos mais do que vencedores. É esse o significado, o entendimento da palavra evangelho. Quando esse mensageiro vinha com as boas notícias, falando para o seu rei, que o seu reino venceu. Aleluia! A segunda palavra que gira em torno de um entendimento melhor de evangelho é vinda. Vinda. No grego é parousia, ou presença, vinda ou advento. A palavra parousia aparece 24 vezes no Novo Testamento. Uma vez traduzida como aparecimento, 2 vezes como chegada, 3 vezes como presença e 18 vezes como vinda. Quando esse mensageiro ele vinha com o evangelho e ele falava ao seu rei e ao povo, vencemos, o que acontecia? O rei ele se preparava para ir àquele território conquistado. Ele se preparava, ele se deslocava do seu reino para aquele território conquistado. E quando ele chegava, ele estava chegando nesse território conquistado, era essa vinda, ou a parousia, era o que acontecia, que era o quê? Um advento, era a presença física do rei na terra conquistada. E quando o rei ia ao território vencido, ele era aclamado pelo povo como o rei dos reis. Você consegue me entender? Rei dos reis. O povo saía de suas casas para receber o rei dos reis. Os arautos, eles tocavam a trombeta e o povo aclamava o seu rei. E isso é um resumo do evangelho. A boa notícia, queridos, Jesus venceu. Agora o que nós esperamos é que a vinda física dele se torne realidade. E nós vamos clamar. E como acontecia antigamente, os arautos vão tocar as trombetas e nós vamos proclamar a vinda do nosso rei. Isso é esperança, queridos. Até para a morte nós temos esperança. Ele é a ressurreição e a vida.
Queridos, em tempos de tribulação, de dificuldade, queridos, tudo aquilo que nós sabemos vai ser provado, queridos, para ser colocado em prática. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, queridos. Nós precisamos sim ser o povo da esperança. Queridos, se as coisas forem de mal a pior, nós continuamos tendo uma esperança. Nós não somos desse mundo. Jesus, Ele vai vir e vai nos buscar. E Ele vai secar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. O texto continua falando assim, o texto de Apocalipse continua falando. O que era, o que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Queridos, tudo é possível ao que crê. Nós cremos em um Deus Todo-Poderoso. E tudo é possível ao que crer. Nós temos acesso a esse Rei, queridos. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. E tudo é possível ao que crê. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia no falar de Deus. Creia no agir de Deus. Queridos, agora é a hora de nós colocarmos em prática, queridos. Nós precisamos chamar a existência, liberar palavras. Nós cremos em Jesus, nós cremos no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele Deus que é presente, queridos. Aquele Deus que é real, o Todo-Poderoso, o que envolve as nossas vidas, o que nos protege, aquele que nós podemos descansar na sombra das suas asas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus presente, não ausente. Queridos, Ele está conosco. A palavra de Deus diz em Colossenses 1, do 15 ao 22. Eu quero terminar com essa palavra, com esse texto. Esse Rei, queridos, Ele está aqui nesse momento, enquanto eu falo com você. E Ele está aí na sua casa, junto com você, junto com a sua família, cuidando dos seus, queridos. Esse Rei que nós conversamos aqui, Ele está aí com você, do seu lado, junto com você. A palavra de Deus fala assim em Colossenses 1, do 15 ao 22. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas se submetem, subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhamos preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, como as que estão debaixo da terra. A vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém, queridos? Esse é o Rei que nós servimos. Esse é o Rei que nós servimos. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos orar, queridos? Sim, Deus, eu coloco cada pessoa que está assistindo esse vídeo diante do Senhor. Eu te peço que a tua segurança venha sobre a vida deles, Pai, que o Senhor fale com eles, Pai. Assim também que o Senhor traga à luz, Pai, áreas que o Senhor quer tratar, Senhor. Que nesses dias, Pai, que nós estamos de quarentena, Senhor, nós possamos ouvir a sua voz, Senhor. Nos dedicar ao Senhor, Pai. Que a gente possa ser igreja fora da igreja, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não perca tempo. Enquanto nós estivermos de quarentena ou enquanto nós estivermos
as nossas celebrações presenciais elas estiverem paralisadas. Não perca tempo, queridos. Tire um tempo para leitura, tire um tempo para devocional, fale com Deus. Deixe Deus tratar o teu coração, falar com você. Amém? E não deixe esse espírito de medo tomar conta da sua vida. A Bíblia fala que nós não recebemos de Deus um espírito de medo, mas um espírito de amor, poder e moderação. Esse espírito habita em você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Enquanto nós não temos o nosso culto presencial, queridos, nós como pastores continuamos atendendo pessoas. Tudo que vocês precisarem, a igreja vai estar aberta. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.